pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Konungar, A Guerra dos Reis. Konungar é a última Gold Edition da Mythos. Bom, para quem não sabe, não custa explicar, Gold Edition é um selo da Mythos Editora, uma linha na qual é publicada quadrinhos franco-belgas contemporâneos. E uma característica dessa linha também, ainda que isso não seja necessário, assim, não é sempre que isso acontece, mas é que essa linha tem tido um foco muito grande em obras de fantasia. Tem outras, saiu ficção científica também, saiu Blue Note, que é uma história no ar, mas a grande maioria dos títulos são de fantasia, sendo que Comungar segue essa regra. Eu fiz vídeos sobre praticamente todos os quadrinhos que saíram na Gold Edition. Eu vou deixar linkada a playlist com esses vídeos, caso alguém tenha interesse em ver. Mas vamos a Konungar. Konungar tem o roteiro de Sylvain Humberg e arte do Jujen, acho que é assim que se pronuncia. E o seguinte, algo que parece claro quando nós olhamos esse livro aqui, esse quadrinho, é que há uma grande referência a Game of Thrones. Vou mostrando as imagens enquanto eu vou falando, né? Game of Thrones com certeza é uma obra que está assim, estava na cabeça do escritor quando foi produzir Konungar. Isso não significa que eu esteja dizendo que Konungar é uma cópia de Game of Thrones. Não é realmente o caso. As duas obras são distintas, a começar pelas pretensões. Game of Thrones é um épico em milhares de páginas, com inúmeras subtramas. Já Konungar é um quadrinho muito mais contido, né? É um quadrinho em 3 volumes. Não é uma obra de literatura com milhares de páginas. 3 volumes no original. A edição brasileira da Mythos, ela compila todos os números. Aqui está a história completa. Mas o seguinte, o que eu quero dizer quando eu falo que o Konungar tem Game of Thrones como referência, é que há vários elementos de Game of Thrones, elementos inclusive narrativos, na construção dessa história aqui. Na verdade, para a cultura pop contemporânea, Game of Thrones é um marco muito grande. Então, é claro que surgiriam obras derivadas, obras que teriam Game of Thrones como uma espécie de modelo. Um dos elementos que aparece aqui que está em Game of Thrones são as múltiplas frentes narrativas. São várias mesmo, a situação de vários personagens é mostrada, os dramas pessoais de cada um deles. Além disso, nós temos um cenário de fantasia onde a intriga e o jogo de poder são elementos fundamentais para a construção da trama. E, ao meu ver, essa referência a Game of Thrones ela é declarada já no título, no subtítulo brasileiro da obra, A Guerra dos Reis. Vale lembrar que o título de Game of Thrones traduzido para português é A Guerra dos Tronos. Mas deixemos de lado, pelo menos por enquanto, as comparações e vamos para a história. Né? Konungar já começa com a tensão lá em cima. O que nós temos logo de cara são os guardiões de uma muralha, a muralha que foi construída após uma guerra que ocorreu anos atrás, constatando que os centauros, os rivais dessa guerra, eles estão de volta. Ao mesmo tempo, nós vemos uma rebelião interna, ou seja, os centauros são inimigo externo, mas logo nós vemos uma rebelião interna roubando, né, um carregamento de armas, saqueando um carregamento de armas. E nós descobrimos logo que o líder dessa rebelião é o irmão do rei, que faz oposição armada ao rei por considerá-lo injusto e cruel. Acontece que não é só isso, não tem só a rebelião interna e essa ameaça dos centauros. Na verdade, isso começam a surgir vários outros inimigos, tanto externos quanto internos. E fora que a história tem mágoa, intriga, inveja. E nessa confusão toda, né, a confusão de guerra, essa confusão política toda, são mostradas várias outras situações. Em flashback, por exemplo, nós sabemos o que causou a guerra com os centauros no passado, ou pelo menos o desfecho dessa guerra no passado. Há também a situação da esposa do rei, que é mostrada. Ela é literalmente e frequentemente violentada pelo marido, que é revoltado porque ela não lhe dá um filho homem. E aqui tem um aviso, né, que agora mais uma comparação com Game of Thrones, principalmente na série, que embora Konungar não tenha o elemento erótico que Game of Thrones tem,
essa cena da mulher sendo violentada é mostrada, é uma cena forte, é triste. Sim, é uma página só, mas acho que vale falar, né? Para alguma criança ler, né? Mas não tem, assim, não é como Game of Thrones. Além disso, que eu falei, nós vemos também uma situação que é interessante, que é do sublíder rebelde, que na verdade ele era o armeiro real e acompanhou o príncipe na sua rebelião. Na verdade, ele é um dos responsáveis, né? Ele toma certa iniciativa de colocar o príncipe nessa situação, mas o que eu quero dizer é que mostra a relação dele com o filho. O filho tem 13 anos, já faz parte da rebelião, só que ele quer proteger o filho o máximo possível da guerra. E o filho quer lutar, o filho está empolgado, quer ser herói, né? E, além disso, eu falei que nós temos dois irmãos, né, o rei e o líder rebelde, mas há uma terceira irmã que tem o desejo de ver os dois irmãos juntos. E tudo isso que eu estou falando aqui ganha resolução na trama, após algumas reviravoltas. E uma resolução que para mim está contento. Um detalhe pequeno que eu acho que vale a pena mencionar é uma inconsistência no desenho do corpo de um personagem, do filho desse armeiro. No início ele parece bem mais franzino, não é a palavra, mas menos forte, ele parece menor e ao final da história ele aparece como musculoso. É um detalhe pequeno, não atrapalha a apreciação da trama, mas acho que se tivessem mantido o menino da maneira que ele foi percebido no começo, né, ia ser até mais assim, interessante a cena que foi, a cena de destaque que ele teve no final. Um detalhezinho do desenho, de uma arte que é boa, que é competente, mas que teve essa pequena incoerência. Bom, o que eu posso dizer é o seguinte: o Gutenberg ele não tenta inventar a roda. Ele tem parte de uma referência explícita a Game of Thrones e ele constrói uma história redondinha, agradável de ler, que vai entrar nas minhas melhores leituras desse mês. Quando eu fiz um comentário sobre Elfos, outra Gold Edition, eu falei que é um quadrinho que quando eu era mais novo eu buscava e não encontrava. E essa linha Gold Edition tem proporcionado muito isso. Esses quadrinhos de fantasia que lembram muito bem a minha época de jogador de RPG, que eu queria muito ler isso e não tinha. E tem vindo histórias bem legais de serem lidas, né? Um último elemento que vale ser mencionado é que eu falei das referências a Game of Thrones, mas há uma outra referência, algumas outras referências importantes para a história. Por exemplo, os povos mencionados são reais. Embora o cenário seja fantástico, tem centauros, tem necromancia, os povos mencionados são os vikings e os celtas. Não é uma história de vikings e celtas reais, mas eles são inspiração para a construção disso aqui. E além disso, a mitologia nórdica está presente. Odin, por exemplo, é mencionado. Uma história bacana aí do selo Gold Edition, roteiro redondinho, uma arte competente, e é muito legal ver esse tipo de material chegando aqui. E assim, uma vantagem disso aqui é que está completo, né? Os 3 álbuns estão compilados aqui, o pessoal fica, mas a história continua, né? Embora, assim, na Gold Edition, Elfos, por exemplo, embora continue, são contos, nós até agora, autocontidos. Mas aqui é a história completa. Então, é isso que eu tinha para dizer. Agradeço por ter visto o vídeo. Peço que, se você gostou, não deixe de dar teu joinha. Não deixe de mostrar o canal para teus amigos, se você gosta dele também. Esse crescimento é importante para a gente. Se não é inscrito, inclusive, peço que você se inscreva. Um abração e até o próximo vídeo.